Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Eu acho que é legal deixar claro, porque acho que as pessoas não entendem muito bem. Tipo, mas mesmo assim, então quer dizer, se a conta vai sobrar para mim, eu quero pagar menos na gasolina. Eu acho que muita gente pensa nisso, porque no final das contas, o que acontece? Os impostos, a gente não vê o retorno, né? Perfeito. Então, a gente nem fica vê nesse saindo, impasse, né? Que às vezes tem os preços dos produtos, a gente nem sabe quanto de imposto tem ali, né? Então, Exatamente. a gente não vê, na verdade. E é super importante a gente lembrar, quando a gente fala, eu pago a conta, eu quero pagar uma gasolina mais barata, a gente precisa lembrar que, segundo o IPEA, que é um instituto de pesquisa, o percentual da renda do brasileiro que vai destinado para gasolina é muito maior da classe mais alta. Né? Então, quanto maior a sua renda mensal, teoricamente, maior o percentual que a gasolina tem ali na sua inflação, digamos assim. Maior o gasto que você tem com a inflação. A população mais pobre tem um percentual bem menor, né, ali da sua renda mensal, que é destinado para gasolina. Porque, mas obviamente, a gente está falando da gasolina final, né? De forma e direta. O produto, né? E o produto que aumenta. Você está pensando em termos diretos, não Estou indiretos. pensando em termos diretos, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero pagar uma gasolina mais... Eu vou defender uma gasolina mais barata. Você tem noção que o governo vai estar subsidiando o gasto de pessoas que têm mais dinheiro e vai jogar essa menor arrecadação ou um prejuízo da Petrobras nas costas, digamos assim, de todos os brasileiros, e até a população mais pobre vai ter que arcar com esse custo. Então... Mas eu já acho que no final das contas, toda a população sempre está levando a pior nesse problema, a massa, né? Porque a gasolina impacta no o efeito valor dos produtos por causa do deslocamento, né? Mas eu entendo que o Mas Gui eu tá falando. entendi também. É pelo seguinte, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Veja o seguinte, todo mundo é impactado pelo preço dos combustíveis, porque você falou do pão, o trigo já está mais caro, mas para o trigo sair da Argentina ou da Rússia e vir para o Brasil é transporte marítimo ou por estrada que usa combustível, usa diesel, por exemplo, então vai ficar mais caro no final das contas, né, para você fazer esse trajeto. Só que quem consome mais gasolina? O cara que pega o transporte público para ir para o trabalho e voltar para casa todo dia? Ou eu que uso meu carro todo dia. Não, pior ainda. O bilionário do jatinho usando querosene de aviação, que vai ficar mais caro também. Exato. Então, quando o governo vai lá e fala, não, vou dar um subsídio para o preço do combustível ficar mais baixo. Ele está subsidiando o avião. Ele tá fazendo uma política tributária ao contrário. Ao invés de querer ajudar o mais pobre, ele está ajudando quem tem mais dinheiro. Não que isso seja novidade no Brasil, né? Mas pensando até em composição do preço dos combustíveis, porque a gente tem que praticar um preço internacional, então tem que estar alinhado ali com o preço do barril em dólar, mas há muitas críticas ao excesso de impostos que nós cobramos sobre combustíveis. Você pega a comparação entre países, né? Vou até pensar aqui um post que eu vi sobre isso depois, para mostrar, mas o Brasil cobra muito tributo sobre combustíveis. Eu estou aqui com uma imagem, e é lógico que ela não retrata a realidade, talvez, para o seu estado. No Acre, a gasolina está mais de R$10 já. Sim, Então, talvez lá o uso de cavalos esteja já aumentando, né? Crescendo a demanda por cavalos. Porque você tem impostos que variam de um estado para o outro. O ICMS, por exemplo, em São Paulo é um, no Rio é outro. No Rio é meio gourmet a gasolina, a linha do Rio é sempre mais caro. Então vai variar. Mas pegando uma composição aqui média, a gente vê que do 100% do preço, 29% é realização Petrobras, que está aqui, depende dela. 15% é CID, PIS/PASEP e COFINS. Depois vamos ver o que significa essas siglas. 29% é ICMS, 15% é o custo do etanol, que é adicionado na gasolina. Sim, 27%. E 12% é distribuição e revenda. Então, pegando aqui só de impostos, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, e 15% é imposto federal, é COFINS, é PIS/PASEP e é o CID. Então, a gente vê que somando esse imposto federal, nós temos 39% e 44% de imposto sobre a gasolina. É muita coisa. Por que é tanta coisa assim? Delicinha, não é mesmo? Por quê? Né? Aí você já entra numa outra discussão. Eu né? posso até responder, porque eles querem. Diga aí. Exatamente. Porque Deus quis. Né? Qual que é o perfil de gasto público brasileiro? O Brasil é conhecido por ser um país responsável do ponto de vista fiscal, do Não. ponto de vista de gastos. Né? Então, onde que eu posso
aumentar o imposto sem que isso tenha uma elasticidade, né? Sem que eu reduza basicamente um consumo de um determinado produto. Cara, gasolina. Né? A gasolina, você pode colocar uma alíquota um pouco maior, que a elasticidade dela, com relação, né? Ou seja, o seu consumo, ele vai diminuir pouco. Você parou de vir para o escritório porque a gasolina aumentou? Não dá. Né? Então, ou seja, é uma fonte O Bruno boa. agora usa carro elétrico. Ah, tá, verdade. Ele tá salvo. Ele tá salvo. Mais ou menos, né? A bandeira tarifária aí. verdade. Também não tá escapando. Não tem O escapatória. Brasil mora te pega. Mas Isso é que ele acontece. bota pra carregar aqui no escritório. Tem um ponto. Tiago dele. Negro, cuidado. Não é aqui. É o escritório. É na garagem prédio do do escritório. do prédio. É. Tem. Mas isso que você falou é interessante, né? Porque você tem produtos que têm uma demanda inelástica, a gente precisa, e outros que, se o preço subir demais, você busca substituição. Ah, o trigo tá muito caro, o macarrão tá caro. Pô, você vai e come mais arroz, por exemplo. Sim. Agora, se o combustível tá muito Não caro, tem o que você fazer. não tem pra onde fugir. Bicicleta. Cavalo. Até dá para algumas distâncias, para outras não dá. Então é uma maneira de você conseguir colocar mais tributos sem afetar a demanda que vai haver por aquilo. Perfeito. É isso, cara. Então, Caramba. se a gente melhorasse o nosso perfil de gastos, né, do ponto de vista fiscal, talvez a gente conseguiria melhorar, né, 1 hora essa composição do preço dos combustíveis.